obrigado, meu querido. Eu quero deixar aqui minha saudação a todos os amados irmãos aí, que estão aí corajosamente nesta vigília maravilhosa, dizer da minha alegria, do meu contentamento em Deus, de poder mais uma vez fazer parte desta vigília tão abençoada. Bom Samaritano mora no nosso coração, e o pastor Moisés e a irmã Michele são nossos amigos queridos que a gente aprendeu a amar, e sempre que eu recebo um convite do Senhor é uma honra muito grande. Quero deixar aqui também um abraço a todos os irmãos e irmãs que nos assistem. Eu recebi muitas mensagens agora, início da noite, e muitas fotos no Instagram e no direct do Instagram e pelo WhatsApp das nossas alunas, famílias, irmãs que nos conhecem de toda parte do Brasil e do mundo, que estariam acompanhando, estão ligadinhos. Então, quero deixar meu abraço, meu beijo, também ao meu querido esposo, pastor Marco Aurélio, a toda a minha família que nos assiste também neste momento, que ama a Vigília do Bom Samaritano. E antes de entrar na palavra, eu quero fazer mais uma vez um apelo. Todos que estão nos ouvindo, que amam o ministério da missionária Sara Pavese, que nos acompanhem, se você puder, nesta noite, em nome de Jesus, entre nesse desafio dos 300, ok? O pastor Moisés não me pediu isso, ninguém me pediu isso, mas voluntariamente eu sinto no meu coração de pedir a vocês, entrem conosco neste desafio. Eu sempre estou participando e realmente o Bom Samaritano é terra fértil. Deus tem nos abençoado, Deus tem suprido as nossas necessidades, Deus não tem deixado faltar nada no meu lar, mas todos os meses, com muita alegria, a gente também está sempre dando a nossa parcela de contribuição. Eu digo que esse desafio dos 300 aí é cada um de nós juntando seu grãozinho de areia, né? E juntos nós vamos construindo nesta obra tão linda, neste trabalho tão maravilhoso que é o Bom Samaritano. E já, se o pastor Moisés me autoriza, podemos entrar na palavra, meu pastor? Por favor, irmã Sara, deixa Deus lhe usar. A irmã Sara Pavese também, que é uma das professoras da Academia de Pregadores, tem cursos maravilhosos ali com a irmã Sara Pavese no site da Academia de Pregadores. Deixa Deus lhe usar, ministre a palavra com liberdade do Espírito de Deus. Fique à vontade, deixa Deus lhe usar. Amém, pastor. O texto que eu gostaria de repartir com todos os irmãos e irmãs que estão conosco nesta vigília desta noite se encontra no livro dos Salmos, de número 52, o verso 8 apenas. Salmos de número 52 e o verso 8, que diz assim o texto sagrado: Mas eu sou como uma oliveira verdejante, plantado na casa do meu Deus, e eu confio na misericórdia do meu Deus para sempre e para sempre. Amados irmãos e irmãs que nos acompanham nesta noite, nesta vigília, ao pedir ao Senhor uma palavra para esta noite, e folheando as páginas da Bíblia Sagrada, esse texto ficou no meu coração, essa mensagem, na verdade, o Espírito Santo já pregou ela para mim há algum tempo atrás, durante uma fase bem difícil, uma crise bem difícil que eu enfrentei. Um desafio muito grande, um levante muito grande. E numa madrugada, orando, o Senhor ministrou essa palavra ao meu coração e me disse, tome nota. E eu comecei a anotar aquilo que o Espírito Santo me falava, porque eu sabia que por muitos lugares deste Brasil, onde eu passasse, o Espírito Santo me levaria a ministrar esta palavra. E nesta madrugada, eu creio que essa mensagem, mais uma vez, vem de encontro ao tempo em que estamos vivendo. Este Salmo de número 52 foi escrito pelo querido poeta e o salmista Davi. Essa declaração que Davi faz no Salmo 52 e o verso 8, dizendo, eu sou uma oliveira verdejante, plantado na casa do meu Deus, e eu confio na misericórdia do meu Deus para sempre e para sempre. Quando a gente olha essa declaração de Davi, e se a gente ficasse apenas neste versículo de número 8 do Salmo 52,
Muita gente poderia imaginar que para uma pessoa fazer uma declaração assim tão convicta em Deus, tão cheio de fé, tão cheio de esperança, declarando que é uma oliveira verdejante, não é uma oliveira que está morrendo, não é uma oliveira que está sem folhas, não, ele diz, eu sou uma oliveira verdejante, plantado na casa do meu Deus, porque eu confio na misericórdia do meu Deus para sempre e para sempre. Ao olhar para uma declaração dessa, há de se supor que a pessoa está vivendo um dos melhores momentos da sua vida. Há de se supor, talvez, que Davi estivesse no auge do seu reinado, no auge de suas conquistas, para fazer uma declaração assim tão cheia de fé, tão convicta em Deus. Mas, quando nós analisamos o contexto de quando o Salmo de número 52 foi escrito, nós vamos observar que, na verdade, Davi faz esta declaração em um dos piores momentos da sua vida. E quando Deus me deu esta palavra, pastor Moisés, irmãos que estão aí nos acompanhando diretamente do Bom Samaritano e todo irmão que nos acompanha pela internet, o tema que veio ao meu coração foi: quem somos nós em tempo de crise? Eu estou ministrando esta palavra há um tempo em alguns lugares onde passei. E hoje, mais uma vez, tendo a oportunidade de falar e de ministrar para milhares e milhares de pessoas que acompanham sempre a Vigília ao Bom Samaritano, o texto que Deus me deu algum tempo atrás está muito vivo hoje no meu coração. Quem somos nós em tempo de crise? Quando Davi faz essa declaração tão cheia de esperança, tão cheia de convicção, dizendo que é uma oliveira verdejante plantada na casa do Senhor, ele não estava vivendo o auge do seu reinado, ele não estava vivendo o melhor momento da sua carreira, não, ele não estava vivendo debaixo dos aplausos, não. Neste momento que Davi faz essa declaração, ele estava vivendo um dos piores momentos da sua história. Este Davi que escreve o Salmo 52 não é mais o menino pastor de ovelha, não é mais o arpista que lá no campo, observando as ovelhas, compõe salmos e melodias. Este Davi que está declarando isto no Salmo 52 não é mais o jovem que visita os irmãos no campo de batalha, nem o moço que enfrenta Golias e sai daquele campo de batalha vencedor. E quando ele volta para a cidade, juntamente com o rei Saul, ele é recebido especialmente por um coro de mulheres que cantam, e as mulheres gostam de cantar, e às vezes elas cantam com muita sinceridade da alma, e elas cantaram um cântico dizendo: Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares, o que deixa o Saul enfurecido, perturbado, pois Saul já estava perdendo o seu reinado, Saul já havia se distanciado do verdadeiro Deus de Israel, e agora um homem que se distancia de Deus, um homem que não tem mais o Espírito de Deus sobre sua vida, com certeza ele não fica uma casa vazia. A Bíblia nos relata que desde que o Espírito de Deus deixou Saul, um espírito maligno o oprimia. E agora Saul observa as mulheres cantando tudo aquilo para Davi. Saul observa como as pessoas se encantam com Davi, como seu próprio filho Jonatas se apega a Davi. E Saul começa a alimentar no seu coração um desejo maligno de vingança, um desejo maligno de acabar com a vida de Davi. Saul passa a alimentar uma inveja doentia, um ciúme doentio, porque toda pessoa que não é habitada pelo Espírito de Deus, ela passa a ser incomodada por espíritos malignos. Ora, missionária, você pode perguntar, como é que a senhora diz um negócio desse? Pois eu digo e afirmo, a Bíblia nos revela que Jesus, ele é um cavalheiro. Jesus, ele não arromba a porta do coração de ninguém. Apocalipse diz: eis que eu estou à porta
e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e farei morada nesta pessoa, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Agora a Bíblia relata que o nosso adversário, o inimigo das nossas almas, ele é ladrão, ele é bandido, ele veio para matar, roubar e destruir. E eu não conheço até hoje nenhum bandido que bate na porta ou que marca um horário para entrar numa casa. Bandido, ladrão é oportunista. Ele vai esperar uma oportunidade para arrombar a porta desta casa e se apropriar indevidamente daquilo que não é seu. Assim é o adversário das nossas almas. Saul agora não tem mais o Espírito de Deus, passa a ser atormentado por um espírito maligno. E eu digo sempre, irmãos, que a pessoa que tem o Espírito de Deus na sua vida, quando as coisas começam a dar errado, quando a crise bate à sua porta, quando o desespero chega no seu lar, quando momentos de lutas e dificuldades se apresentam na sua vida, na sua história, essa pessoa, ela corre para os pés do Senhor. Por quê? Porque ela lembra, aleluia, que o seu refúgio é o Senhor que fez o céu e a terra. Ela lembra que o único capaz de trazer solução para a sua vida é o Deus a quem ela serve. E aí a gente vai para os pés do Senhor, não tem outro jeito. E a gente vai falar, meu Deus, o que está acontecendo? Espírito Santo, fala comigo. Espírito Santo, por que esses pensamentos destrutivos na minha vida? Por que eu estou sem paz? Espírito Santo, traz resposta ao meu coração. E o Espírito Santo, querido, nosso ajudador, amado, aleluia, que Jesus nos prometeu no Evangelho de João, capítulo 14, dizendo, eu não vos deixarei órfãos, eu vou para o Pai, mas eu vou rogar ao Pai, eu vou pedir ao Pai, e Ele vos mandará o Espírito Santo, e o Espírito Santo virá, e Ele ficará com vocês até a consumação dos séculos, aleluia. O Saul agora não tem mais o Espírito de Deus a quem pedir refúgio. E a pessoa que não tem Deus, a pessoa que não tem comunhão com o Espírito de Deus, cada vez que a crise bate, cada vez que o desespero chega, cada vez que algo dá errado, ela começa a procurar culpados. Porque quem tem o Espírito de Deus aprende a assumir as suas responsabilidades. Nós precisamos entender, quando erramos, quando pecamos, que nós precisamos assumir as nossas responsabilidades. Por falar em assumir as nossas responsabilidades, essa era uma característica marcante de Davi. A Bíblia relata a história de Davi. Quando analisamos a trajetória de Davi, nós não vamos encontrar apenas feitos heróicos, nós não vamos encontrar um Davi perfeito, nós não vamos encontrar um Davi sem falhas, muito pelo contrário. A Bíblia fala das virtudes, das qualidades de Davi, mas a Bíblia também expõe, a Bíblia conta dos seus piores fracassos, dos seus piores pecados. Por isso a Bíblia é um livro digno de toda confiança, porque ela não conta histórias fantasiosas de super-heróis, de super-homens, de super-mulheres de Deus. Ela conta histórias de homens e mulheres sujeitos às mesmas paixões que nós, mas que um dia, ao depositar sua fé, sua esperança no Deus de Israel, tiveram suas vidas mudadas e entraram para a história como pessoas que obtiveram êxitos extraordinários diante do Deus a quem elas creram e quem elas serviam. O Davi nos piores momentos da sua vida, o Davi nos seus piores fracassos, em um deles, quando comete adultério com Betseba, quando participa diretamente da morte do marido daquela mulher, ele agora é repreendido pelo profeta Natã. E quando Natã entra no palácio e conta a parábola que todo leitor de Bíblia conhece, e coloca o dedo praticamente no rosto de Davi, e diz, tu és este homem, Davi, culpado por tomar a única ovelhinha de alguém, sendo que tu terias um rebanho para ti. Davi reconhece sua falha, reconhece o seu pecado,
vai compor o Salmo de número 51, que é uma oração extraordinária de um coração arrependido, e ele vai dizer: Senhor, eu pequei contra ti, somente contra ti eu pequei, mas tem misericórdia de mim, lava-me, Senhor, e renova dentro de mim um espírito reto. Assumir as nossas responsabilidades é característica de homens e mulheres de Deus. Deus não espera que sejamos perfeitos. A Bíblia diz que Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe que somos pó. Ele não espera que eu seja uma mulher perfeita. Ele não espera que você seja um homem perfeito. Mas Deus espera que sejamos coerentes com a sua palavra. Deus espera que sejamos coerentes com aquilo que cremos, com aquilo que ensinamos. E nós cremos, nós ensinamos o que o apóstolo João escreveu, dizendo que se nós andarmos na luz, como ele na luz está, e tivermos comunhão um com os outros, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não existe um pecador que Deus não possa amar. Não existe um pecado que Ele não possa perdoar. Quando houver verdadeiro arrependimento e busca pela face do Senhor, Ele perdoa o pecado, Ele apaga este pecado, e Ele tem o poder e a grandiosidade de escrever novas histórias a partir de vidas que se arrependeram diante do teu altar. Saul nunca quis entrar pelo caminho do arrependimento. Saul nunca quis assumir as próprias responsabilidades. Agora ele começa a culpar Davi por toda a rejeição que ele tem da nação, por Deus tê-lo rejeitado para o trono de Israel. E entra no seu coração um sentimento de vingança, de ódio, e ele começa a procurar a tirar a vida de Davi. A Bíblia relata que Davi está sentado, olha, ele persegue Davi, sendo que Davi é o único que ainda chega na presença dele, dedilha a sua harpa, começa a adorar a Deus, aleluia, e aquele espírito maligno sai da vida de Saul, mas mesmo assim Saul quer matar Davi, como se ele desse cabo na vida de Davi, terminasse todas as suas dificuldades, terminasse os seus problemas. E nessa ânsia de matar Davi, quando Davi está sentado na sua casa, está à sua mesa, Saul começa a tirar lanças em Davi, Saul começa a investir contra a vida de Davi, Saul deseja matar Davi, eliminar Davi da face da terra, porque a simples presença de Davi incomoda Saul. Oh, que espírito maligno, pastor Moisés. Irmãos e irmãs que me escutam, me assistem neste momento. Existem muitas pessoas ainda por aí com o espírito de Saul, com o espírito de atirar lança nos outros, com o espírito de querer destruir ministério, destruir a vida dos outros, com o espírito de querer aniquilar, um espírito de ciúme, um espírito de inveja. É ele que faz melhor, é ela que sabe melhor, não admite aprender com outra pessoa, pensa que tem o domínio de tudo nas suas mãos, e quando é confrontado, ou quando chega alguém que também tem um chamado, que começa a se destacar em alguma área do reino de Deus, existem pessoas dispostas a tudo, a tirar lança, a destruir a vida de chamados. Mas eu tenho uma palavra de Deus para alguém que nos escuta nesta noite, que está sendo afrontado, que está sendo coagido, que alguém está lhe atirando lança. Não se preocupe em revidar, não se preocupe em querer atirar lança, não. Coloque a tua esperança no Senhor, coloque a tua confiança no Senhor. Pode até atirar em lança contra você, mas não vai te atingir, pois maior é o Deus que te chamou, maior é o Deus que te fez a promessa, maior é o Deus que me chamou, maior é o Deus que me fez a promessa. A minha esperança é o Senhor que fez o céu e a terra. Deixe que atirem lança, não revide.
Use da experiência de Davi. Quando Saul começa a tirar lança contra Davi, Davi não revida com lança. Davi se levanta e foge da presença de Saul. Davi escapa para salvar a sua vida. Sabe o que eu quero dizer para alguém que nos assiste neste momento? Eu quero dizer para alguém que está nos ouvindo neste momento, nesta madrugada, pedindo para o Senhor, que precisa de uma palavra da parte dele, pois isso, abra bem os teus ouvidos, porque o Senhor é Deus que fala, o Senhor é Deus que ouve o nosso gemido, a nossa oração. E a palavra de Deus para você nessa noite: não bate de frente, você não precisa bater de frente, você não precisa descer no mesmo nível, você não precisa se armar de lança, não. O Senhor dos exércitos pelejará por você nessa causa. Você não precisa ficar afligido. Aprenda com a sabedoria das águas. As águas não batem de frente com a rocha, mas elas contornam a rocha no seu caminho, sem deter o seu curso. Elas continuam correndo para o mar. Contorne essa pedra do teu caminho. Contorne essa rocha que entrou na tua frente. Você não precisa bater de frente. Você não precisa agir na força da carne, porque você tem um Deus poderoso que luta por ti. Você tem um Deus no céu que tem o controle do universo, que não perdeu o controle desta situação. Ou você acha que essa crise pegou Deus de surpresa? Ou você acha que essa pandemia pegou o nosso Deus de surpresa? Nós podemos ser surpreendidos como homens e mulheres, mas o nosso Deus não é pego de surpresa. Ele não vai providenciar algo, ele tem a providência para os seus. Ele não vai abrir uma porta apenas de socorro, ele já tem uma grande e poderosa porta aberta para os seus filhos. Nesta madrugada, Deus fala ao nosso coração: quem somos nós em tempo de crise? Foi essa pergunta que Davi precisou fazer num dos piores momentos da sua vida. E ele decide fugir, ele decide correr, ele decide não bater de frente com Saul, ele decide, pastor Moisés, abandonar sua casa, sua família, seus amigos e sai errante, sai fugitivo. Nessa fuga de Davi, eu acho muito interessante, porque quem tem um chamado, tem. Quem é chamado de Deus é chamado e acabou. Você pode fugir como quiser, você pode correr como quiser, você pode ficar com medo, você pode dizer: olha, eu não sabia que era tão sério assim ser chamado, eu não sabia que era tão complicado assim ter um ministério, eu não sabia que eu ia receber tanta pedrada assim, eu não sabia que a coisa ia ficar tão difícil dessa maneira. Olha, eu não quero mais saber de chamado, eu não quero mais saber de ministério, eu não quero mais saber de pregar, eu não quero mais saber de liderar. Você pode fugir para onde você quiser, mas tem um negócio: por onde você for, as pessoas vão ver em você que é um brilho diferente. Por onde você for, alguém vai te apontar e vai dizer: você é crente. Por onde você for, alguém vai te apontar e vai dizer: você é líder, você já foi pastor, você já foi crente. Era como Pedro querendo negar Jesus, e aonde ele ia tinha alguém para dizer: você parece com ele, você fala igual ele, você é parecido com aqueles que andam com ele. Oh, aleluia! Urabagaçai. Nós conhecemos um testemunho de um pastor que num dos momentos aflitos de sua vida, num dos momentos de confronto do seu ministério, num dos momentos de confronto do seu chamado, sendo afligido por muitas calúnias, por muitas lutas, por muitas dificuldades, esse pastor decide abandonar seu chamado, decide abandonar seu ministério, e para causar um grande escândalo de vez, para que as pessoas o esquecessem de vez, ele entra em um prostíbulo, ele se escora
no bar deste prostíbulo e pede uma bebida. Enquanto o moço vai servir a bebida, de repente vem correndo uma moça que ali trabalha, uma prostituta vem correndo, se joga aos pés daquele pastor e começa a chorar e a gritar em desespero e a dizer: pastor, eu sabia que Deus não tinha esquecido de mim. Eu sabia, pastor, que as orações da minha mãe haveriam de ser ouvidas. Eu sabia, pastor, que um dia tu virias aqui me resgatar deste lugar horrível aonde estou. Vamos embora daqui, pastor. Isso aqui não é lugar para o senhor ficar e também não é mais lugar para mim ficar. Eu quero voltar para os caminhos do senhor, pastor. O pastor não pode largar seu rebanho, porque aonde ele for, haverá uma marca do seu chamado. O Davi foge para salvar a sua vida. O Davi foge porque não quer bater de frente com Saul. O Davi foge talvez já com dúvidas em seu coração a respeito de seu chamado para ser rei de Israel. Onde está agora a unção para rei? Deus havia ungido Davi para rei. Deus havia dito que lhe daria o trono de Israel. No entanto, agora Saul procura tirar a sua vida e ele se torna um fugitivo. E nessa fuga de Davi, ele não tem um exército, ele não tem ninguém para proteger ele. Mas a Bíblia diz, aleluia, que por onde Davi vai passando, um bocado de homem começa a seguir Davi. Gente de alma angustiada, gente também entristecida, gente ferida, gente sem família, começa a andar atrás de Davi. Ele não tem nada para oferecer, mas tem gente que está vendo em Davi algo que talvez ele nem vê naquele momento. E a Bíblia diz que dali um pouco, Davi já tem um exército andando atrás dele. Não adianta você que tem um chamado para liderar, aonde você for, alguém mais necessitado que você vai chegar para você para pedir uma palavra de Deus. Você pode querer dar uma voltinha lá no mundo, mas o mundo não é lugar de chamado. O reino de Deus é o teu lugar. E você não pode fugir da verdade de que Deus te chamou e que Deus colocou a marca dele na tua vida. Aleluia! Amados, a Bíblia nos relata que um dia, na fuga de Davi, com um exército já de homens atrás dele, Davi vai se encontrar num momento muito difícil. Ele não tem provisão de alimento, ele está sem provisão de água, e ele vai passar, segundo nos relata 1 Samuel, capítulo 22 e o verso 9, Davi vai passar pela cidade sacerdotal de Nob, e ele vai conversar, ele vai pedir socorro ao sacerdote Abimeleque, que está lá na cidade sacerdotal de Nob. Davi conta a ele que seus homens estão famintos, eles estão sem pão, eles estão sem água, ele está desarmado. E a Bíblia relata que o sacerdote Abimeleque, movido de compaixão por ver Davi e seus homens famintos, sem água, sem provisão, ele não tem outro alimento para ofertar a Davi, e ele vai ofertar os pães da propiciação. Davi vai se alimentar, vai alimentar os homens que estão com ele e vai continuar na sua fuga, vai continuar fugindo de Saul. Mas a Bíblia diz que enquanto Davi está na cidade sacerdotal de Nob, enquanto Davi está conversando com o sacerdote Abimeleque, havia ali na cidade sacerdotal, na casa do Senhor onde estava o sacerdote Abimeleque, um homem, melhor dizendo, por nome Doeg. Uma tradução da Bíblia diz que ele estava detido na casa do Senhor. Há outras traduções da Bíblia que diz que ele estava guardado na casa do Senhor. Muito provavelmente, segundo os comentaristas bíblicos, Doeg possivelmente estava se recuperando de uma enfermidade. Quem sabe um princípio de lepra ou algo semelhante à lepra. Quem sabe uma hemorragia, uma enfermidade contagiosa, que segundo a lei, essa pessoa precisava ficar guardado, separado, em um ambiente, e o sumo sacerdote, ou melhor, o sacerdote da casa do Senhor, de 7 em 7 dias haveria de o examinar, para ver se a doença estava regredindo e ver se essa pessoa podia voltar ao convívio social. O Doeg está lá na casa do Senhor, quando Davi chega para pedir socorro ao sacerdote Abimeleque. Veja bem, queridos, quando Deus me deu essa palavra, quando eu fui para este contexto,
e eu li sobre o Doeg guardado, recolhido na casa do Senhor, eu fiquei pensando que Doeg não poderia estar num lugar melhor. Doeg estava na casa do Senhor. E há lugar melhor para estar do que a casa do Senhor, irmãos? Não há. O próprio salmista Davi disse: vale mais um dia nos teus átrios do que 1000 em outros lugares. Olha o tempo que nós estamos passando nessa quarentena, sem poder estar na igreja, sem poder estar na comunhão com os irmãos. E mesmo agora que estamos conseguindo voltar aos cultos, porém com toda essa regra de cuidados da saúde que são necessárias, nós entendemos que é preciso haver um distanciamento social, mas a igreja fica um para cada lado. Uma grande dificuldade, não podemos abraçar os nossos irmãos, não podemos estar mais perto como gostamos, estamos sentindo falta deste calor humano, deste abraço, deste afago, de ver a igreja lotada novamente e todo mundo cultuando, como eu gosto de dizer, dando glória misturado com aleluia, mas não estamos podendo fazer dessa forma, e a saudade bate no nosso coração. Agora imagine, Doeg estava na casa do Senhor, ele estava na casa de pão, aleluia, ele estava na casa de cura, ele estava na casa da comunhão, ele estava no melhor lugar do mundo, mas ele não soube valorizar o tempo que ele estava na casa do Senhor. Quando eu li esse texto, o Espírito Santo ministrou algo ao meu coração, e ele disse: Sara, não basta estar na casa do Senhor, você precisa ser a casa do Senhor. Essa palavra eu quero deixar para você nesta noite. Não basta você ir à igreja, não basta você carregar uma Bíblia, não basta você fazer parte do rol de membro de uma igreja, não basta você ir à casa do Senhor. Você precisa ser a casa do Senhor. Você precisa absorver tudo aquilo que o Senhor tem para ministrar ao seu coração. Porque eu digo que este homem chamado Doeg não aproveitou o lugar que ele estava. Porque quando nós continuamos lendo o livro de 1 Samuel, capítulo 22 em diante, nós vamos ver que assim que Doeg é liberado, assim que Doeg pode voltar ao convívio social, ao invés de ir para sua casa, Doeg vai procurar aonde está Saul e seus homens. Veja bem, nesta época Saul já não está mais nem sentado no trono. A sua obsessão por matar Davi é tão grande, a sua obsessão por acabar com a vida de Davi é tão grande que ele não cuida mais nem do seu reinado. Ele monta um acampamento em Ramá com seu exército para que dali ele pudesse armar estratégias de guerra para prender, para capturar e para matar Davi. Porque é isso que acontece, pastor Moisés. Quando as pessoas começam a se preocupar em matar o ministério dos outros, em matar sonhos de outras pessoas, em matar chamado de outras pessoas, sem elas perceber o seu próprio chamado, o seu próprio ministério, o seu próprio sonho, começa a vazar no meio dos seus dedos. Deus está procurando homens e mulheres na terra, não para matar sonho dos outros, não para tirar flechas nos outros, não para tirar lança nos outros, não para ter ciúme de ministério de outros. Deus procura homens e mulheres que sejam companheiros de jornada, que sejam companheiros de ministério, que coloquem o ombro debaixo da cruz do seu irmão, que se aliem a outros que têm chamado, a outros que têm caráter, a outros que lutam pelo reino. Se tem uma coisa que Deus me ensinou neste tempo de chamado, neste tempo de ministério, é que nem todos os projetos ele vai dar para mim. O reino é muito grande, ele tem muitos para chamar, ele tem muitos para capacitar, mas aquilo que ele deu para mim, ele não vai dar para qualquer outro. E um dia também, aquilo que ele deu para mim, ele vai cobrar de mim, porque eu vou comparecer diante dele. Mas eu posso cumprir o meu chamado com alegria, com felicidade, mas eu posso também estender a mão para mais alguém. Eu posso também estender a mão para mais alguém que está começando. Se eu não posso cumprir uma agenda, mas eu conheço um homem de Deus, eu conheço uma mulher de Deus, que eu conheço o testemunho, não vou indicar qualquer um, mas conheço o testemunho, conheço o caráter. Por que eu não posso dizer?
pastor, desta vez eu não tenho agenda, mas eu tenho uma irmã aqui que é uma bênção, eu conheço um irmão que é uma bênção, eu conheço um pregador, eu conheço um cantor que é bênção de Deus na terra. O senhor pode levar, porque o mesmo Deus que me usa vai usar este pregador, vai usar essa pregadora, vai usar este cantor. O Deus que eu sirvo é o Deus que o meu irmão serve. E assim como eu quero ser abençoada, eu quero levar mais gente junto comigo na bênção. Eu não posso ser egoísta. No reino de Deus não existe lugar para gente egoísta. Gente egoísta não frutifica. Gente egoísta não tem ministério longo. Ele pode aparecer no auge, daqui a pouco ele desaparece. Por quê? Porque ele quer andar sozinho. Quando você anda sozinho, você até anda mais rápido, mas quando você anda acompanhado, você chega mais longe. Porque se você tropeçar, vai ter alguém para lhe estender a mão. Porque se você cair, vai ter alguém que você já ajudou, que vai estender a mão para te levantar. Eu sempre digo, meus irmãos, que a gente nunca perde por exercer misericórdia na vida de alguém. Você perde por não exercer misericórdia. Você perde companheiros, você perde companheiras, você perde amizades, você perde relacionamentos quando você deixa o egoísmo subir ao seu coração, quando você pensa que só você é bom o suficiente, mas quando você tem humildade, aleluia, e humildade é característica de gente que vai morar no céu, porque Jesus falou, Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, nas bem-aventuranças, a primeira bem-aventurança que Jesus fala, ele diz, bem-aventurado os pobres de espírito, que em outra tradução são os humildes de espírito, pois deles é o reino do céu. Humilde de espírito é característica de quem vai morar no céu. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Este Doeg maligno vai se aliar a Saul. Eu sempre falo, meus irmãos, quando ministro aulas, seminários, eu sempre falo que gente cheia do Espírito Santo, ele tem um radar para atrair pessoas cheias do Espírito Santo. Gente cheia do Espírito Santo, quando chega perto de outro crente cheio do Espírito Santo, ele identifica. A gente às vezes está viajando por aí, o pastor Moisés pode confirmar o que eu estou dizendo. A gente viaja esse Brasil, às vezes você está no aeroporto, às vezes você chega num lugar e você nunca viu alguém, mas você olha para aquela pessoa, ela tem um brilho diferente, ela dá uma olhada diferente para você, e no olhar dela, você vê que é alguém cheio do Espírito Santo. Eu, quando sinto isso, eu já olho para a pessoa e digo, pai do Senhor, meu irmão, pai do Senhor, minha irmã, porque quem tem paz responde paz, quem não tem, às vezes só dá uma risadinha para a gente, né? Que a paz só pode dar quem tem, aleluia. Mas eu tenho esse hábito, se eu olhei, sorri, e eu senti algo bom naquela pessoa, já vou cumprimentar aquela pessoa com a paz do Senhor. Gente que tem o Espírito Santo consegue discernir pessoas que têm o Espírito Santo. Mas eu vou falar uma verdade para você nessa noite. Gente que também tem um espírito ruim, um espírito maligno, e às vezes eu digo que tem um capiroto na vida, ele também atrai outros que têm capiroto. É isso que vai acontecer. O Doeg, ele vai sair da casa do Senhor movido por um sentimento maligno, que um bocado de gente que anda solto por aí também tem esse sentimento. Um sentimento de tirar vantagem com aquilo que sabe. Veja se essa palavra não é muito propícia para o nosso tempo. Gente que acaba descobrindo coisas, gente que fazia parte de um momento, de um ciclo de amizade, de confiança, acaba sabendo segredos, às vezes, de outra pessoa. Gente que acaba sabendo coisas em reuniões para tratar de certos assuntos que não deveria ser levado a público e daqui a pouco quer usar o que sabe para tirar algum benefício. Esse Doeg vai fazer exatamente isso. Ele vai chegar aonde Saul está em Ramá. Ele vai entrar por ali, ele vai ficar por ali. E num desses dias que ele está por ali, entre os homens de Saul, ele vai ouvir Saul dizendo a seguinte exclamação: porventura, nenhum de vocês me fará saber onde está o filho de Jessé. Porque Saul está vivendo um momento que odeia tanto a Davi, que ele não consegue nem falar mais o nome de Davi. Agora ele se refere a Davi somente como filho de Jessé. Tem gente assim.
Tem gente que não suporta falar nosso nome. Tem gente que não suporta dizer teu nome. Tem gente que se refere a você com apelido. Aquelezinho, aquela uma, aquele fulano, aquele ciclano, mas não suporta nem dizer teu nome. Mas eu tenho uma notícia boa para você nessa noite. Não se deixe levar por esse tipo de situação. Não se desespere, não perca a tua alegria de viver. Não perca a alegria da salvação, não, meu querido. Não perca o teu sono porque alguém não consegue falar o teu nome. Há uma boa notícia para nós. O nosso nome está escrito na palma da mão de Deus. Aleluia! O nosso nome está escrito no livro da vida. E esse é o lugar mais importante de um nome estar escrito no livro da vida. Não importa se você está vivendo um momento que nem o teu nome queiram pronunciar. O que importa é que o teu nome está na palma da mão de Deus. É que Ele te conhece pelo nome. Ele não esquece de você. Ele não esquece dos seus. Aleluia! Ele não esquece daqueles a quem Ele chama. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Eu sinto a doce presença do Espírito Santo conosco nesta madrugada. E eu sei que essa palavra vai produzir vida a muitas vidas que nos escutam nesta noite. Ora, meus queridos, quando Doeg escuta essa exclamação de Saul dizendo: nenhum de vocês me fará saber onde está o filho de Jessé, astutamente Doeg chega para Saul e diz a Saul: olha, Saul, quando eu estava detido lá em Nob, na cidade sacerdotal de Nob, eu vi Davi passar por lá. Eu vi Davi conversar com o sacerdote Abimeleque. E o Doeg vai falar de um jeito tão astuto, tão maligno, pois com certeza ele esperava algum benefício, que ele alcançaria graça aos olhos de Saul, vendendo o seu irmão Davi, que ele alcançaria graça aos olhos de Saul, talvez alguma vantagem no seu reinado, traindo Davi, traindo o sacerdote Abimeleque que o havia recolhido na casa do Senhor. Olha que homem de caráter terrível, estava na casa de pão, mas sua alma continuou faminta, estava na casa da cura, mas nunca se permitiu ser curado. No primeiro momento que ele tem a oportunidade de sair dali, ele vai usar o que ele viu, o que ele ouviu, para tentar tirar algum benefício próprio, sem escrúpulo, sem princípio, sem caráter, negociante de verdades que ele sabia, negociante de informações que tinha. Ele vai trair Davi, mas não só Davi, ele vai trair o querido sacerdote Abimeleque. E quando Saul escuta que Davi teve na casa do Senhor em Nob e que foi socorrido pelo sacerdote Abimeleque, a Bíblia diz que Saul pega seu exército e sai em disparada para a cidade sacerdotal de Nob. Quando ele chega na cidade sacerdotal de Nob, ele chega asperamente, brutalmente, falando com o sacerdote Abimeleque. O sacerdote Abimeleque era um homem de Deus, era um homem pacífico. Ele tenta de todas as formas possíveis acalmar Saul. Ele tenta de todas as formas possíveis tranquilizar Saul. Ele diz: olha, rei, meu senhor, eu nunca o trairia. Eu sou fiel ao seu reinado. Ora, eu tão somente dei pão para homens famintos, mas eu continuo fiel à tua casa, Saul. Ele tenta de todas as formas apaziguar Saul, mas Saul está tomado de um espírito maligno, de ira, de raiva, de vingança, e ele não ouve as boas palavras que o sacerdote Abimeleque está falando para ele, mas ele olha para o seu exército com um olhar de morte nos seus olhos, cheio de fúria, cheio de raiva, cheio de ódio, e ele diz aos homens do seu exército: arranquem da vossa espada e arremetam contra o sacerdote Abimeleque. Aleluia! Porém, a Bíblia nos relata que nem um homem do exército de Saul teve coragem
de arrancar da sua espada para investir contra a vida do sacerdote Abimeleque. Oh, irmãos, quando eu leio esta passagem, aleluia, eu fico pensando que aqueles homens, eles estavam servindo debaixo de uma liderança injusta. Eles sabiam que Saul já havia sido rejeitado, mas por dignidade, por fidelidade, por honra, eles ainda estão no exército de Saul. Mas eles não têm coragem de investir contra o sacerdote da casa do Senhor, porque eles estavam debaixo de uma liderança injusta, mas eles conheciam o Deus de Israel, aleluia, e eles estavam temendo mais o Deus de Israel do que aquele líder insano que quer tirar a vida do sumo sacerdote Abimeleque. Nenhum homem do exército de Israel ousou puxar da sua espada, e neste momento Saul, tomado de fúria ainda maior, procura com o seu olhar alguém que esteja possuído do mesmo espírito que ele. E, infelizmente, ele vai encontrar alguém. E quando os olhos de Saul batem nos olhos de Doeg, Saul diz: Doeg, arranque você da sua espada e arremeta contra o sacerdote Abimeleque. E sem dó, sem compaixão, sem temor de Deus, Doeg arranca de sua espada, arremete contra o sacerdote Abimeleque e mata o sacerdote da casa do Senhor. Aquele homem que teve a oportunidade de ser cuidado pelo sacerdote Abimeleque. Aquele homem que teve a oportunidade de estar na casa do Senhor, mas não permitiu sua alma ser tratada, não permitiu seus pensamentos ser tratados, deixou que aquela raiz maligna trabalhasse em sua alma. Agora é só uma questão de oportunidade e ele vai praticar os intentos malignos do seu coração e vai se tornar um assassino de sacerdote. Oh, que palavra séria essa! Ele vai matar o sacerdote Abimeleque. A Bíblia relata que não só o sacerdote Abimeleque vai morrer pelas mãos de Doeg, mas aproximadamente 85 sacerdotes que serviam na cidade sacerdotal de Nob vão morrer dos judeus. Relata em seu livro que naquele dia que Saul chega e dá ordem para aquela grande chacina na cidade sacerdotal de Nob, além dos 85 sacerdotes que morrem, vão morrer aproximadamente mais 300 pessoas que pertenciam às famílias dos sacerdotes. Então, naquele dia, não morreu apenas 85 sacerdotes, morreu aproximadamente 385 pessoas pelas mãos de Doeg, aquele homem sem temor, sem princípio e sem caráter, ingrato, que ataca os sacerdotes que um dia cuidaram dele. Quando essa desgraça toda acontece, o sangue corre pelas ruas de Nob. Todo o povo em volta que ouve sobre aquilo fica aterrorizado. Alguém que vê tudo aquilo foge e corre ao encontro de Davi. E depois de alguns dias, encontra Davi e vai entregar essa triste notícia a Davi. E vai dizer: Davi, ó Davi, Saul agora não procura somente tirar a tua vida, mas toda e qualquer pessoa que te ajudar agora está correndo risco também. Ah, Davi, Saul passou lá na cidade sacerdotal de Nob, e a mando dele foram mortos os 85 sacerdotes da casa do Senhor, e foram mortos todos os familiares dos sacerdotes da casa do Senhor. Ah, irmãos, eu não sei se você já viveu algo semelhante a isso. Eu não sei se você já sofreu uma perseguição tão grande, se você já viveu uma crise tão grande, que ninguém pôde te ajudar. E que se alguém tentasse te ajudar, também seria prejudicado. Ô, pastor Moisés, eu sei que pela experiência ministerial que o senhor tem, o senhor já deve ter vivido crise semelhante. Eu não vou dizer igual, mas semelhante a gente já deve ter vivido. Eu vivi algo semelhante assim na minha história.
há quase 15 anos atrás. Logo depois que eu fiquei viúva no meu primeiro casamento, aos 28 anos de idade, viúva com uma filha de 7 anos para criar, morando de aluguel. Aqueles que eu esperava que haveriam de me estender a mão, não estenderam. Aqueles que eu esperava que haveriam de fazer alguma coisa por mim, ninguém pôde fazer. Ninguém conseguia me ajudar, porque estavam com medo de algumas situações. Ninguém podia fazer nada por mim. E um dia eu estava reclamando com o Senhor, eu estava falando com o Senhor e dizendo: Senhor, por que tanta gente me conhece? Tanta gente que pode fazer alguma coisa por mim. Ninguém estende a mão, Senhor. Por que eu estou sozinha nessa peleja? Como é que eu vou sair disso? Como é que eu vou vencer essa peleja? E neste dia, enquanto eu falava com o Senhor, aleluia, eu liguei o rádio, pastor Moisés, do meu Fusca que tinha ficado de herança. Toda a herança que eu fiquei quando fiquei viúva foi um Fusca 73. Eu já contei esse testemunho aí um dia. E quando eu liguei o rádio, numa noite, voltando do meu trabalho, estava cantando um hino bem antigo, da Rose Nascimento, que dizia assim: se muita gente tentou te ajudar, mas não deu, não lute, porque é de Deus. Tem coisas que só Jesus faz. Oh, aleluia! Tem coisas na nossa história, meus queridos, que ninguém vai poder nos ajudar. E eu quero profetizar sobre a vida de alguém aqui nessa noite. Quem sabe você está passando um vale tão escuro. Quem sabe você está passando por uma perseguição tão grande. Quem sabe você está passando um momento de desespero tão grande. Quem sabe você está enfrentando um momento de perda. Quem sabe você está enfrentando um momento de solidão. Quem sabe você tem olhado para os lados e tem dito: será que ninguém vai estender a mão para mim? Eu tenho uma palavra de Deus para você. Não fique triste, não fique bravo e não desista da caminhada e não abra mão do teu chamado, porque é Jesus que vai entrar nessa peleja. Ele vai fazer o que você menos espera. Ele vai abrir uma porta tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que você vai dizer: só Jesus é capaz de fazer o que ele fez. Ele vai deixar a marca dele, a assinatura dele, para que você possa glorificar o nome dele, dar testemunho da fidelidade dele na terra. Aleluia! Esse hino me seguiu e me perseguiu por um longo tempo da minha vida. Cada vez que eu ficava triste, que ninguém me ajudava, cada vez que eu me sentia solitária e desamparada, eu chegava muitas vezes numa igreja para pregar, e antes de eu pregar, alguém cantava esse hino: se muita gente tentou te ajudar, mas não deu, não lute, é de Deus, tem coisa que só Jesus faz. Eu saía do trabalho às vezes 11 da noite, triste, angustiada, sentindo a dor no coração. Eu ligava o rádio, aquele rádio que só roncava, estava na rádio cristã da nossa cidade, e lá estava tocando aquele hino: se tanta gente tentou te ajudar, mas não deu, não lute, é de Deus, tem coisa que só Jesus faz. Deus falou comigo mais ou menos uns 5, 6 anos, sem parar, através deste hino, e cada vez que eu ouvia esse hino, eu sabia que era o Pai dizendo para mim: aquieta teu coração, pois a tua peleja é minha, sou eu que vou fazer, é no meu tempo que a vitória vai chegar. Mantenha-se firme, continue perseverante, não sai da posição que eu te dei, porque quando a vitória chegar, você vai contar, você vai dizer que não foi homem que fez, mas que fui eu que agi a teu favor. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! O Davi estava vivendo um momento desse. Eu penso que se Davi conhecesse esse hino da Rose Nascimento, naquele momento que ele estava vivendo, quando essa notícia terrível chegou na vida dele, esse hino ia servir muito bem para o Davi também. Quando Davi escuta que o sacerdote Abimeleque, os 85 sacerdotes mais suas famílias haviam sido mortas, porque haviam usado de misericórdia para com ele, porque haviam alimentado ele e os seus homens. Como bom poeta que era, eu penso que Davi parou um momento na sua fuga. Não sei se ele sentou no chão, não sei se ele sentou numa pedra, a Bíblia não diz.
Não sei se ele se encostou numa árvore, mas ele compôs o Salmo 52, exatamente no momento que ele recebeu a notícia de que Saul havia dado ordem de morte aos sacerdotes da casa do Senhor, de que todos aqueles que o ajudaram naquela cidade estavam mortos agora. Davi pega e começa a escrever o Salmo 52. E o que eu acho incrível aqui, pastor Moisés, irmãos e irmãs que nos ouvem, é que os primeiros versos do Salmo 52, Davi começa falando para Doeg. Davi começa a fazer uma análise do caráter de Doeg. E ele começa escrevendo assim: por que te vanglorias com o dano? Por que te vanglorias com o dano, ó homem poderoso? A bondade de Deus, ela ainda permanece para sempre. A tua língua intenta danos como uma navalha afiada, e tu trabalhas enganosamente. Tu amas mais o mal do que o bem, e mais mentir do que falar a verdade. Tu amas palavras devoradoras, e a tua língua é enganosa. Deus, da mesma forma, te destruirá para sempre. Ele te removerá e te arrancará da tua habitação, te desarraigará da terra dos vivos. Os justos verão isto e temerão ao Senhor e dirão: eis que este é o homem que não fez de Deus a sua força, mas confiou na abundância de suas riquezas e se fortaleceu na sua perversidade. Até o verso de número 7, o Davi está falando para Doeg. O Davi está declarando uma sentença de justiça divina que haverá de vir sobre a vida de Doeg. O Davi está falando sobre o caráter horrível deste homem. Mas agora, no meio desta crise, é como se Davi fizesse uma pausa no seu poema. E os versículos 8 e 9, é como se ele escrevesse para si mesmo. É como se ele olhasse para ele, no meio da crise que ele estava vivendo. E ele precisava fazer uma escolha. Ele precisava dizer quem ele era em meio à crise. Ele acabara de falar quem era o Doeg, um homem mentiroso, perverso, asqueroso. Mas agora ele precisava declarar quem ele era no meio daquela crise. E é no meio da crise que Davi faz esta declaração tão extraordinária. Ele olha para dentro de si e ele declara em forte e bom som: eu sou uma oliveira verdejante plantado na casa do meu Deus, porque eu confio na misericórdia do meu Deus para sempre e para sempre. Aleluia! Que declaração extraordinária! No meio da crise, no meio da perda, no meio da dor, ele faz a escolha de dizer que ele é uma oliveira verdejante. Escute, porque já vou finalizar esta palavra. Escute o que Deus está falando conosco nesta noite. O que temos declarado diante da crise que estamos vivendo? A psicologia diz que as pessoas podem absorver do mesmo veneno do ambiente onde elas estão inseridas. A psicologia diz que uma pessoa que sofre uma traição, uma pessoa que sofre um espancamento, uma pessoa que foi abusada, uma pessoa que foi violentada fisicamente, verbalmente, uma pessoa que cresceu no meio de um ambiente que cause traumas, que cause feridas na sua alma, ela pode acabar absorvendo todo o efeito daquele ambiente e ela pode se tornar alguém que fere, alguém que machuca, alguém que vai abusar de outras pessoas. Ou seja, cada pessoa vai ter que fazer uma escolha. Ela pode absorver tudo isso e se tornar tão venenosa, quão venenosa foram as pessoas que lhe feriram, ou ela vai precisar fazer uma escolha em Deus. Aleluia! No meio de todo aquele caos, sendo traído, sendo vendido, sendo perseguido, alguém querendo tirar a sua vida, Davi tinha todas as chances de se tornar um homem ruim. Davi tinha tudo para se tornar
um homem pessimista. Davi tinha tudo para se tornar um pé de limão azedo. Davi tinha tudo para se tornar um espinheiro bravo. Davi tinha tudo para se tornar um homem cruel que também fere outras pessoas. Mas no meio de todo esse caos, no meio de toda essa crise, Davi vai fazer uma escolha, não olhando apenas para si, mas ele vai fazer uma escolha, olhando para o Deus que tinha um chamado na sua vida. Nós só vamos conseguir fazer uma escolha diferente no momento que nós tirarmos os olhos das circunstâncias, no momento que você tirar o olhar da crise, no momento que você tirar o olhar de todo o veneno que está à sua volta e olhar para o céu, você vai conseguir fazer uma declaração semelhante à de Davi, dizendo: eu sou uma oliveira verdejante plantado na casa do meu Deus, porque confio na misericórdia do meu Deus para sempre e para sempre. Você não foi chamado para ser um arbusto solitário, você não foi chamado para ser um espinheiro bravo, você não foi chamado para ser um pé de cactus, não. Você não foi chamado para ser um pé de limão azedo, para azedar a vida das pessoas que estão à sua volta. Você foi chamado para ser oliveira, e oliveira produz oliva, que produz azeite. Você foi chamado para continuar produzindo azeite e não veneno. Aleluia! Qual vai ser a sua escolha no meio dessa crise? Qual será? Oliveira verdejante ou espinheiro bravo? Oliveira verdejante ou pé de limão azedo? Oliveira verdejante ou árvore infrutífera? Qual será a sua escolha nesta madrugada? Qual será a sua escolha nesta noite? Qual será a sua escolha diante desta crise, diante desta pandemia? Você vai desistir da vida? Aleluia! Você vai desistir dos seus? Aleluia! Você vai desistir do teu chamado? Você vai abandonar aquilo que você fazia para Deus? Não! Você e eu fomos chamados para ser oliveira verdejante. Para encerrar, quando Davi declara: eu sou uma oliveira verdejante plantada na casa do meu Deus, eu fiquei pensando, pastor Moisés, por que Davi diz que ele é uma oliveira verdejante? Se tinha uma coisa que Davi conhecia, era de ovelha e de árvore. Ele passou muito tempo observando ovelha e observando pé de árvore no campo enquanto cuidava das ovelhas. Davi não cita a oliveira aleatoriamente, não. Ele sabe da árvore que ele está falando. Segundo alguns comentaristas bíblicos nos relatam, acredita-se, principalmente no meio dos judeus, do povo hebreu, há uma crença de que a oliveira é uma árvore imortal. Há uma crença entre os judeus que a oliveira é uma árvore que nunca morre. E eu acabei descobrindo, enquanto estudava um pouquinho sobre a oliveira, que em Portugal, me falha a memória agora o nome da cidade, mas existe uma cidade em Portugal, aonde tem uma oliveira plantada, já virou um ponto turístico, e cientificamente comprovado que ela tem mais de 1840 anos de existência. Está lá em Portugal essa oliveira até hoje. Por que os hebreus, os judeus, acreditam que a oliveira é uma árvore imortal? Porque a oliveira é uma árvore que não cresce só para cima da terra. Aliás, ela nem é uma árvore grandona demais. A oliveira não é uma árvore muito bonita. O seu tronco é todo retorcido. Ela não é uma árvore bela. Ela é uma árvore para suportar intempéries. Ela é uma árvore para suportar agruras. Ela é uma árvore para suportar as tempestades. A oliveira não cresce só para cima, ela cresce para baixo. Segundo os estudiosos, segundo aqueles que estudam tudo sobre plantas e árvores, nos contam, a oliveira pode alcançar mais, as suas raízes podem alcançar até quase 60 metros de profundidade. E as suas raízes não crescem só na vertical, elas crescem na horizontal também. Elas crescem para baixo e para os lados.
e ela se firma onde ela está de tal forma, de tal maneira, que se torna praticamente impossível arrancar ou matar uma oliveira. Disse que você pode cortar todos os galhos de uma oliveira, você pode queimar o tronco de uma oliveira, você pode tentar arrancar com o guindaste uma oliveira, mas nunca arrancará todas as raízes de uma oliveira. O tempo vai passar, os anos podem passar, mas aonde teve uma oliveira plantada, sempre haverá de nascer uma outra oliveira, porque essa raiz vai voltar a brotar, essa raiz vai voltar para cima na terra e vai nascer novamente uma árvore e uma nova oliveira vai brotar, aleluia, porque a oliveira não pode ser morta. Os comentaristas bíblicos nos dizem que é sobre a oliveira que o patriarca Jó se refere no livro de Jó, capítulo 14. Eu vou ler para você nessa noite, como encerramento dessa mensagem. Eu quero profetizar sobre a vida de você que me escuta, que me ouve, que me assiste nesta noite. Eu quero profetizar, pastor Moisés, sobre a vida do Senhor, com todo respeito, sobre a vida dos pastores que aí estão, sobre a vida desses queridos irmãos que estão aí lutando para uma vida melhor, para sair daí melhor do que entraram. Eu quero ser profeta de Deus nessa noite, para dizer, vocês foram chamados para ser oliveiras verdejantes, plantados na casa do Senhor, e não haverá intempéries, não haverá crise, não haverá luta que os haverá de arrancar dos átrios da casa do Senhor, aleluia. Uriamas, turibicanda, lamas, urianda lai, ricanta lamassária. Veja o que diz Jó, capítulo 14, e o verso de número 7. Porque há esperança para a árvore que foi cortada, brotará novamente, e o seu ramo não cessará, ainda que a sua raiz envelheça na terra, e o seu tronco morra no chão. Todavia, ao sentir o cheiro das águas, voltará a brotar e voltará a dar frutos. Aleluia! Eu quero encerrar essa palavra profetizando nesta noite. Aleluia! Ainda que a tua árvore foi cortada, ainda que o tronco envelheceu no chão, mas um dos maiores símbolos da palavra de Deus é água. A palavra de Deus é água para o sedento. A palavra de Deus mata a sede daquele que está sedento. E nesta noite eu estou pregando uma palavra viva, poderosa. E você pode sentir agora aí no seu lar, aí no Bom Samaritano, você que me ouve, pode sentir cheiro de água nesta noite. Há cheiro de águas nesta noite. Sinta cheiro de água, porque esta árvore vai voltar a brotar, vai voltar a dar fruto. História não acaba assim, a tua história não acaba nessa crise, a nossa história não acaba nessa pandemia, a nossa história não acaba de qualquer maneira. Sinta cheiro de água nesta madrugada, aí no seu lar, onde você me escuta e ouve esta palavra, sinta cheiro de água, a socorro de Deus chegando para a tua vida, a socorro de Deus chegando na tua casa, a providência de Deus chegando no teu lar. A tua história não acaba assim, crente. Nada de morrer, nada de desistir, nada de voltar atrás, nada de abandonar tua casa e tua família. Há esperança para você, diz o Senhor nessa noite. Há cheiro de água nessa madrugada que vai matar a tua sede, que vai te devolver a esperança. A novidade de Deus chegando para mim e para a sua vida, e não vai ser essa crise que nos vai arrancar da casa do Senhor. Somos oliveira verdejante, e
E vamos continuar, pastor Moisés, produzindo azeite em tempo de crise. Lauei Mahama Surianda Lahasai. Azeite é símbolo do Espírito Santo. E aonde o Espírito Santo está, a alegria, regozijo. Que em nome de Jesus você seja contagiado por esta palavra de Deus nesta noite. Que volte a esperança, que volte a alegria, que volte o desejo de cantar, o desejo de pregar, o desejo de orar e o desejo de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Receba essa palavra da parte de Deus em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero pedir autorização ao pastor Moisés, se eu posso fazer uma oração neste momento, pastor. Aleluia. Aleluia. Posso orar, pastor Moisés? Por favor, ore mesmo, ore, deixa Deus usar. Somos oliveira verdejante, meus queridos irmãos e irmãs. Feche teus olhos neste momento, se você pode. Ligue o teu pensamento ao trono da graça. Vamos levantar um clamor nesta madrugada. Espírito de morte que anda assolando vidas vai ser repreendido na autoridade do nome de Jesus. Demônio do suicídio vai ser repreendido no nome de Jesus. Haverá testemunho de vitória, Lamacandaramassai. Haverá testemunho de providência, Lamassurianda, Lamassai. Haverá providência chegando aí, pastor Moisés. Eu quero profetizar nessa noite em nome de Jesus, a providência chegando no bom samaritano, a cura chegando no bom samaritano, a milagre de Deus chegando no bom samaritano, porque maior é o nosso Deus, aleluia. Querido Deus, querido Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós oramos nesta madrugada, Senhor, juntamente com nossos irmãos e nossas irmãs, que acompanham esta vigília maravilhosa agora, os teus filhos que estão aí no Bom Samaritano, pastor Moisés, o pastor Eli, os pastores que aí trabalham, os irmãos que trabalham com as filmagens, com o som, cada homem que aí está, Senhor, fazendo parte, Senhor, desta equipe que está em recuperação. Eu peço a Ti agora, Senhor, toca os teus filhos agora, que eles sintam agora o teu toque poderoso, o teu abraço de Pai querido nesta madrugada. Que cada irmão, cada irmã que ora conosco agora, Senhor, que está enfrentando um problema no seu lar, que está enfrentando uma enfermidade, Senhor, que está enfrentando, Senhor, um desemprego, uma falta de pão, uma falta de providência, que nesta madrugada chegue socorro da parte do Senhor, nesta casa, nesta família. Toca agora, Senhor, aquela pessoa que está sofrendo com ansiedade, com depressão, com transtorno do pânico, Senhor. Alcance essa pessoa agora com a tua mão poderosa. Cura, liberta, Senhor. Transforma esta vida. Que haja testemunho desta madrugada, Senhor. Que nós possamos ouvir relatos, Pai, de homens e mulheres que foram alcançados pela tua palavra. Que eles possam sentir agora e no seu lar o cheiro de água viva do céu chegando sobre a sua vida, chegando sobre o seu deserto, e que o teu nome seja glorificado, Pai. Eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra. Eu te agradeço por este momento de comunhão com meus irmãos e minhas irmãs. Continua com as tuas mãos estendidas, Senhor, sobre a transmissão desta vigília. Continua usando, Senhor, o cantor Alisson, a missionária, minha querida mana Isa Reis. Usa teus filhos nesta madrugada, Senhor. Alcança vidas com salvação, com cura, com libertação. E que o propósito dos 300, Senhor, que estão contribuindo com esta obra, o Bom Samaritano, possa ser concretizado nesta madrugada, para a honra, para a glória do teu nome.
nome. Eu oro crendo, Senhor, no milagre e na vitória. E aquele que crê, diga amém. Amém. E amém, Jesus. Aleluia.